Diante da pressão exercida pelo ministro Flávio Dino, o Congresso tem deliberado sobre as adequações às normativas da Suprema Corte para o uso de emendas parlamentares. Confira todos os detalhes na reportagem de Camille Yunes. No início da semana, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, tomou mais uma decisão sobre as emendas parlamentares. No parecer, o magistrado estabeleceu um prazo de 30 dias para que o governo federal e os estados façam uma prestação de contas sobre o uso de emendas parlamentares por instituições de ensino superior. Flávio Dino tem adotado uma postura de maior cobrança sobre o destino dessas verbas distribuídas pelo Congresso. Ele é relator da ação movida pelo PSOL contra a falta de transparência nos repasses de recursos públicos. Em dezembro do ano passado, o magistrado suspendeu o pagamento de mais de 4 bilhões de reais em emendas. Para a gente entender melhor, vamos voltar a 2015. Nesse ano, o mecanismo de autorização para os repasses começou a mudar e ele ganhou mais desdobramentos a partir de 2019. 3 anos depois, com o chamado orçamento secreto, o STF definiu o mecanismo como inconstitucional. Para ter uma ideia do tamanho dessa verba, apenas entre 2019 e 2024 foram mais de 186 bilhões de reais em emendas. Especificamente, no ano passado, segundo o Portal da Transparência, foram aprovadas 6.986 emendas. O valor empenhado foi de quase 45 bilhões de reais e o total efetivamente pago chegou a 32 bilhões e 400 milhões. Esse número representa uma alta de 43% em relação a 2023, quando o valor pago chegou a quase 22 bilhões de reais. Isso confirma que nesses últimos anos o Congresso Nacional foi ganhando mais poder e mais espaço na utilização desses valores, com brechas aprovadas dentro da própria casa, como explica o procurador e advogado constitucionalista André Luiz Maluf. De 2015 para 2022 houve uma mudança grande dessa relação entre executivo e legislativo, em termos de negociação do orçamento, que até então o executivo, até 2015 o executivo tinha um poder muito maior, de barganha nesse sentido, e o Congresso ele foi se arvorando, ou seja, ele foi criando mecanismos para ter uma intervenção maior dentro do orçamento da União. A maior questão envolvendo as emendas é que não há um controle rígido sobre essas verbas. Em algumas modalidades, não é possível encontrar sequer quem é o responsável por indicar o repasse, fazendo com que um parlamentar de um estado acabe enviando dinheiro para outro. As emendas parlamentares são usadas para que deputados e senadores enviem dinheiro para a realização de obras e projetos em suas bases eleitorais. A projeção para esse ano de 2025 é de que o Congresso Nacional deva enviar mais de 50 bilhões de reais em emendas. Diante da pressão exercida pelo ministro Flávio Dino, o Congresso tem deliberado sobre adequações às normativas da Suprema Corte. No entanto, para o advogado constitucionalista André Luiz Maluf, mesmo assim, o STF seguirá investigando as ações. O grande desafio não é só aplicar daqui para frente, porque eu acho que os parâmetros já estão muito claros. O Congresso ele já conseguiu avançar bastante nesse sentido, cumprindo as decisões do STF. Mas o que realmente pode gerar um desgaste maior é o passivo, ou seja, aquilo que tem sido feito a partir do momento que o STF decidiu para trás, A pressão nesse momento parte do STF, mas a transparência é um dos pilares da Constituição Brasileira de 1988 e todos têm o direito de saber para onde vai o dinheiro pago em impostos. 186 bilhões de reais entre 2019 e 2024. É um dinheiro que realmente representa muito, né, Dora? Pois é um dinheiro que representa, eu digo assim, um absurdo aumento do poder, do avanço, não vou nem dizer do avanço do Congresso sobre o orçamento. É alguma coisa que não tem no ranking dos países, da parcela dos parlamentos, da parcela do poder desses parlamentos sobre o orçamento. O Brasil está em primeiro lugar, disparado, não há parâmetro no mundo. E esse poder vem sendo aumentado não só na relação do Congresso com o Poder Executivo, como na relação dos parlamentares com as suas próprias eleições. Porque como eles mandam sem transparência
para onde quiserem, em geral não vai para onde há mais necessidade, e sim aonde o parlamentar necessita de maior apoio eleitoral. Isso, no meu entendimento, funciona na prática como um financiamento público paralelo, né? E se a gente somar financiamento, fundo partidário, fundo eleitoral e esse dinheiro que a gente viu aí na eleição municipal, que foi responsável, parece que 98% das cidades que mais receberam emendas reelegeram seus prefeitos. Então, realmente é uma situação absolutamente distorcida. Enquanto isso, a gente vê situações de pontes caindo, enfim, diferentes contextos, né, Vilela? Exatamente. Olha, quando se trata de emendas parlamentares, de uma forma geral, eu vejo que isso é uma disfunção em relação ao papel do Poder Legislativo dentro da estrutura de 3 poderes que rege o Estado brasileiro. Agora, nós vemos que tudo o que é ruim, eventualmente pode piorar. Aliás, no Brasil, isso é algo cada vez mais evidenciado. A famosa frase do deputado Tiririca é uma frase que foi para o espaço, porque o que tá ruim pode ficar pior. E nesse contexto envolvendo as emendas parlamentares, isso fica de uma forma evidente. O toma lá da cá ficou extremamente evidenciado nos últimos anos, o poderio, a força do parlamento, a negociação em relação ao parlamento ficou extremamente evidenciado e a gente percebe com isso algo que acaba de alguma forma fazendo com que o executivo se enfraqueça e que o próprio cidadão, os municípios, aquele que de fato vai ser o destinatário final do recurso público, ele acabe ficando fragilizado diante de interesses políticos, de interesses diversos que não são aquele interesse que deveria nortear o correto emprego do dinheiro público no Brasil. Sem dúvida.